em que o apóstolo Paulo está falando sobre o Filho. Ele vai passar a falar sobre o Espírito Santo a partir do verso 13. Então vamos fazer a leitura do 9 em diante, porque o 10 ele pega a frase no meio. Então Efésios 1, verso 9, diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 13 em diante, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre o Espírito Santo. Percebam só. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E ele finaliza a argumentação dele nessa introdução da epístola, dizendo no verso 14: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso é maravilhoso. Mas eu vou fazer uma oração e a gente retoma do verso 10 em diante. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando a tua palavra. Muito obrigado porque tua palavra nos santifica, ela alimenta a nossa alma e ela é a palavra de vida eterna, Senhor. Nós não temos para onde correr ou para quem correr. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nesta manhã, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor edifique o nosso espírito, fale ao nosso coração, Senhor, e que a gente possa sair desse culto, desse último culto do ano, amando mais a Ti do que quando entramos aqui, Senhor. Esse é o nosso pedido, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente... Oi, Lud, querida, tudo bem? Então, gente, no verso 10, a gente viu que o apóstolo Paulo estava falando sobre um mistério, algo que ficou em oculto durante séculos e séculos, e que Deus, através do seu poder, ele foi revelando, como se fosse alguém que desacortina o que está por trás, num palco, num teatro. Ele foi desacortinando cada vez mais o seu plano da redenção através das profecias. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, desde a primeira promessa que ele fez no Éden, Adão e Eva, dizendo, olha, a semente da mulher te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Desde essa promessa em diante, nós podemos ver no panorama da história do Antigo Testamento o plano da redenção sendo cada vez mais revelado. Então você tem esse primeiro aviso em Gênesis, você tem um pouco mais que aparece em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, por exemplo, a gente tem mais ainda, e que nos profetas que vieram depois de Moisés, nós temos mais informações ainda sobre esse plano da redenção. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a centralidade do plano de Deus, da obra que ele realizou ao longo de todos os séculos, ela diz respeito a tudo convergir na pessoa do seu filho. Por quê? Porque tudo partiu ou teve seu início nele. As informações que nós temos na Bíblia é de que o Senhor Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, de que o Criador criou todas as coisas através do seu próprio Filho. Todas as coisas no céu, todas as coisas na terra. O apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que tudo subsiste pela palavra de Jesus e que sem ele nada do que existe poderia ter vida existência. Então essa é a altura em que Jesus é exaltado na Bíblia. E o plano de redenção, ele não simplesmente eleva a dignidade do Filho em termos dele ter sido o logos, o início, mas de que tudo um dia haverá de convergir nele. Dentro do plano do Deus, nosso Deus, do Criador, nós temos a informação de que tudo um dia haverá de convergir na volta de Jesus.
É como se a história da humanidade fosse um filme, o verdadeiro protagonista não fôssemos nós, mas Cristo. E aqui o que ele diz no verso 10 é que Deus haverá de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, após o tempo em que tudo tivesse cumprido, tudo tivesse sido dispensado, tudo tivesse sido posto em ordem, todas as gerações cessarem. Quando não tiver mais geração para existir, para vir à existência, e efetivamente chegar ao fim. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso é que na plenitude dos tempos, tudo convergirá em Jesus. Tantas coisas no céu, quanto as coisas na terra. Esse é o verso 10. Eu tratei um pouco disso com vocês na semana passada. Eu não achei que houve muitas dúvidas, mas é um tema que a gente não tem tanta informação. Nós temos muitas profecias que falam sobre a volta de Cristo. Essas profecias envolvem, por exemplo, muitas metáforas. As profecias dizem que os justos resplandecerão como o firmamento, de que a cadeia alimentar, como a gente conhece, vai cessar, o recém-nascido vai meter a mão na toca da serpente, o leão vai comer palha como boi, sabe? O lobo vai se deitar com o cordeiro e coisas do tipo, mostrando que vai ser um reino de paz. Tudo vai ser colocado em ordem. Não haverá mais a possibilidade de pecado, não haverá mais lágrima. Vai ser um reino de alegria, de justiça e de paz, algo totalmente novo. Então a Bíblia ela fala muito sobre a volta de Jesus e o reino de Deus. Contudo, nós não temos informações detalhadas e precisas sobre tudo que haverá de acontecer na volta dele. Nós sabemos que haverá um julgamento, nós sabemos que grupos serão separados uns dos outros, pessoas serão rejeitadas, nem todos entrarão no seu reino. Haverá esse lugar que a Bíblia chama de lago de fogo, de enxofre, que para a humanidade é um escândalo, a humanidade não aceita. Contudo, o Evangelho ele apresenta de maneira clara, e acima de tudo que a gente encontra na Bíblia, quem mais falou sobre isso foi Jesus. Quem mais falou sobre isso foi Cristo. Sim, Marilza. Interessante, difícil também de entender. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Como que isso se dará? Não fico imaginando. Pois é. O que a Bíblia... Marilza perguntou o seguinte, pessoal, que o livro de Apocalipse diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão assumir essa verdade. E o que a Bíblia diz é que haverá uma ressurreição dos mortos. E essa ressurreição ela não diz respeito somente ao povo de Deus. O que a Bíblia diz é que todos haverão de ressuscitar e todos comparecerão diante de Jesus. Para quê? Para prestar conta dos seus atos ao longo da sua vida. Então a Bíblia chega ao ponto de dizer que o oceano, o mar, haverá de entregar os seus mortos. E a terra haverá de entregar os seus mortos. E todos verão Jesus face a face. A diferença é que uns haverão de ressurgir para essa condenação, para receber a informação de que desperdiçaram as oportunidades que Deus concedeu ao longo de suas vidas e se recusaram a ouvir o Evangelho, se recusaram a aceitar que o Criador é um Deus de amor e que as ama. Recusaram a viver uma vida de amor igual do seu Criador. E por isso essas pessoas serão banidas da sua presença. Esse é o juízo final. Contudo, aqui nós temos uma informação. Eu só estou fazendo essa mera introdução escatológica do futuro, porque é o que a Bíblia nos fornece de informação. Só que aqui o apóstolo Paulo ele vai tão além na sua teologia que ele diz que o céu, as coisas no céu serão refeitas. E quanto a isso, nós não temos muita informação. Tudo que o apóstolo Paulo diz é que ambas as coisas no céu e na terra haverão de convergir em Jesus e tudo será feito novo. É algo impressionante. E como nós não temos muita informação sobre isso... Perdão, pode ir. Uma dúvida, esse céu que ele fala aqui não seria o equivalente a paraíso? Você pergunta mesmo técnica, porque a gente tem uma ideia de céu, né?
morri, vou pro céu. Inclusive, até isso que você falou, que eu lembro, né? Que realmente o Apocalipse diz que todos vão ressuscitar. Isso deixa em dúvida essa questão de, morri, foi pro céu, morri, foi pro inferno. Isso não é cultural, né? Essa interpretação. A gente acaba reproduzindo, até pensando que é mais confortante, né? Mas a Bíblia não dá muita base para morrer direto. Bom, não vou entrar. Não vou entrar nesse assunto que é complexo, mas assim. Quando a pessoa morre, que o espírito volta a Deus que deu. Isso. Sim, mas não essa imagem de que você está consciente no céu, porque a gente acaba que culturalmente a gente tem essa ideia de estar com. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Mas a minha pergunta era assim, nesse trecho aqui. Sim, o que a Bíblia tem. Oi? Eu creio que a pessoa morre, o espírito volta a Deus que deu e ela já é recebida ali, não ressurreta, mas seu espírito já está ali desfrutando da presença do Senhor. Uma coisa maravilhosa que a gente deve levar em conta, eu acho isso fantástico. Há uma diferenciação na Bíblia entre céu e reino de Deus. Isso é, assim, algo muito especial. Porque quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, e não o reino de Deus no sentido do local onde ele está agora, onde estão os seus anjos, os arcanjos, os querubins, os nossos irmãos e irmãs na fé que faleceram. Quando a Bíblia fala nesse sentido, ela está falando de um local de habitação que existe, onde Deus se encontra e todos aqueles que estão ao seu redor. Contudo, quando a Bíblia fala de reino de Deus, que haverá de vir com a volta do Senhor Jesus, isso é algo que ninguém se encontra ainda. Haverá de vir com ele na sua glória. É algo novo que será inaugurado. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre o povo de Deus quando o povo de Deus morre? Ou o termo que a Bíblia gosta de usar, dorme, né? Que é um termo que o Senhor Jesus gosta de usar para quem morreu. A Bíblia tem a dizer que essas pessoas estão com Jesus. Elas estão com Deus. Elas estão... Sim, no reino de Jesus. Esse local que a Bíblia chama de reino de Deus é um local onde nós vamos habitar com o corpo glorificado. Tudo transformado. É novos céus e nova terra. É algo que ainda não existe. É como se fosse algo que estivesse sendo feito. Que nem olhos ouviram, sabe? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda não está pronto. Quando estiver pronto, a Bíblia diz que essa nova Jerusalém, em termos metafóricos, haverá de descer do céu. Nós veremos esse novo reino. Agora, o que a Bíblia tem a nos dizer com respeito ao céu, ao local onde se encontram os anjos, os arcanjos e os nossos irmãos que faleceram? A Bíblia tem a dizer que é o local onde está o Senhor, onde estão os espíritos dos que morreram na fé, dos que morreram em Jesus. Contudo, eles não estão lá como eles haverão de estar no reino de Deus. Porque ali eles estão em espírito, eles não estão no corpo. O corpo está aqui, eles morreram. O espírito foi separado do corpo. O reino de Deus diz respeito a um lugar onde o espírito haverá de ser unido a um novo corpo. Nós não sabemos que tipo de matéria vai ser, que tipo de constituição. É simplesmente a promessa. A promessa do evangelho é isso. É um novo corpo, novos céus e nova terra. Então esse céu aqui do versículo é esse céu, habitação que você está falando, que também vai ser transformado também. É o que existe hoje e que Paulo diz que haverá de passar por uma também, transformação. porque vai virar tudo uma outra coisa. Eu virar uma outra coisa. Eu sei que existe uma corrente que crê que ao morrer o corpo vai para o descanso, como se estivesse ali dormindo. E fica ali, sem... Existe uma outra corrente que crê que o espírito volta a Deus. E eu creio, porque o ladrão da cruz, Jesus fala para ele. Hoje mesmo estava escrito. Significa que ele já ia para a presença. Sim, exatamente. As duas coisas se complementam. Se complementam. Agora, é um descanso. Essa diferenciação que você explicou agora, e para mim foi muito interessante. Sim, tinha sim. essa é algo maravilhoso. Essa clareza. É algo maravilhoso. Né? Essa clareza de que só aí vai ser o reino. É diferente. Sim. Aí vai ter tudo transformado, a terra. Tudo novo. Tudo novo. Tudo se fez novo. É um local que, para que nós possamos habitar nele, nós precisaremos de um novo corpo. Vai ser algo totalmente diferente. Então nós devemos entender o que você disse, Marilza. Não é que essas vertentes, elas se contradizem, mas na verdade se complementam.
Porque esse paraíso, onde o ladrão da cruz foi, é um local de descanso. E o local de descanso é um paraíso, e vice-versa. Então, por exemplo, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João, ele começa a orar, as vestes ficam resplandecentes. Elias e Moisés param do lado de Jesus e começam a conversar com ele. Ali, Pedro, Tiago e João viram o espírito de Elias e de Moisés conversando com Cristo, ou seja, estão vivos. A única diferença é que eles não possuem um corpo, pois o corpo permanece nessa terra. Então, nós devemos entender o céu como um ambiente em que as pessoas se encontram conscientes. Ainda que nós possamos pensar que elas estão dormindo e tal, o termo não significa que é algo inconsciente, que você está numa espécie de coma paradisíaco. Não. É um descanso, é como um sono, porque é pacífico, é paz. Ninguém está te perturbando ali, mas é vida consciente. Agora, você queria falar, Márcio? Sim, pode falar. Parece que ele não morreu, né? Ele subiu vivo no corpo Sim, ao céu. ele não passou pela morte. Sim, no caso dele, não sei o estado dele, porque Moisés morreu, o corpo dele ficou, só foi algo. Agora, Enoque também. ele subiu no corpo aos céus. A Bíblia diz que o estado de todos no céu é o mesmo. Todos se encontram na mesma circunstância, mesma situação. Agora, Interessante. há um outro lado interessante dessa história, pois, assim como muita gente confunde o que a Bíblia tem a dizer sobre o céu, como é hoje, e o que haverá de ser o reino de Deus, porque pensam que são termos intercambiáveis, né? Quando a Bíblia faz essa diferenciação, a mesma coisa se dá quando o assunto é inferno. A mesma coisa. O que a Bíblia afirma é que existe um lugar chamado inferno. Esse lugar não haverá de ser criado, ele existe. E é para lá que as pessoas vão quando elas morrem sem Jesus. Bom dia. Morrem em seu pecado. Contudo, esse local que a Bíblia diz que as pessoas haverão de se encontrar após o julgamento, após Jesus pronunciar a condenação, esse lugar a Bíblia denomina de lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que lá haverá de ser lançado o inferno, o diabo, seus anjos e aqueles que rejeitaram o Criador. Sim. Interessante para tudo isso que você fala sobre herança aí, né? É interessante porque a herança, você... O que eu faço para merecer para ter uma herança? É interessante isso. Você pergunta, o que eu fiz para ter uma herança? É como está falando isso. Você imagina Paulo escrevendo isso aí, justamente Paulo combatia Jesus. Então você imagina quem era Paulo antes de Damasco, quem era Paulo após Damasco. Você vê que ele mudou completamente a visão dele, foi completamente estilhaçada para ele chegar a essa conclusão, que é a herança. Porque você fala, cada um aqui tem uma ideia do que é o céu, né? Mas, na verdade, a gente tem uma ideia. A gente só vai saber quando estiver lá. Sim, sim. Não, é uma mudança totalmente da nossa visão, uma coisa completamente. A gente tem uma visão. Foi revelado. Sim, mas a gente não tem ideia do que é isso. Não, né? totalmente não. Por exemplo, eu estava falando, eu estou me lembrando daquela passagem, quando Tiago e João falam que possamos ficar ao seu lado, aí ele fala, você tem condições de beber? Entendeu? Eu estou falando de fazer herança, a gente não tem ideia do que é. Não consigo ter ideia do que é. É uma coisa meio... Pois é, o que nós devemos entender das promessas de Deus, ou as profecias quanto ao futuro, não é que Deus desejou nos fornecer todas as informações possíveis, mas é aquilo que vai ser suficiente para que a gente possa atravessar essa vida, que essa vida é um vale de lágrimas, é um deserto de serpentes abrasadoras. É um vale de ossos seus. O que ele fala com a idade de manhã, essa de Taipura, e fica até agora de manhã? Amor pelo Evangelho. É isso. E Fome e sede de Deus. É isso aí. é fé. Nós vivemos pela fé. Sim, Wallace, pode falar. Quem já morreu já se encontra infeliz, descansando. Só que ainda assim vai ter que passar pela ressurreição, para poder passar pelo julgamento. Sim. É porque, se uma vez eu já estou descansando em Cristo, já dá a entender que eu vou ficar com ele. Assim, eu preciso passar pelo julgamento ainda assim. E quem que morreu foi que está no inferno? Não sei se já está no inferno. Desculpa. O que morreu e foi condenado, ele já está no inferno? E vai para um outro estado depois de passar pelo julgamento?
Sim, o que a Bíblia diz é que são lugares intermediários. O inferno é um lugar intermediário, não é o destino final. E que, embora a pessoa se encontre lá, ela ainda não passou pelo julgamento. Ela está o quê? Ela está na expectativa de que um dia ela haverá de ser julgada. E a Bíblia diz que é um lugar de tormento. Jesus diz que é um lugar de de choro e ranger de dente. É aquela expectativa de que você haverá de ver um dia o seu juiz e prestar contas a ele. É mais ou menos os próprios anjos, eles demonstraram esse ranger de dentes, essa amargura quando Jesus vai expulsar aquela legião do endemoniado de Gadara. O endemoniado responde a Jesus: você veio nos atormentar antes da hora? É como se eles estivessem dizendo: olha, a nossa hora de tormento vai chegar, a gente sabe, a gente só está aguardando. A questão do ser humano é a mesma. O que a Bíblia diz é que o inferno é um lugar de sofrimento, mas não é o destino final. E o céu, quanto à relação ao povo de Deus que morre, que se encontra hoje em Jesus, por que ele haverá de passar por um julgamento? É porque a Bíblia diz que a igreja vai ser julgada, embora não condenada, ela vai ser julgada pelo que fez. Muita gente crente fez bobagem. Muita gente crente fez bobagem. Muita gente errou. Os pecados são lançados no mar do esquecimento. Não, eles Que são depois, lançados né? no mar do esquecimento porque o perdão é eterno. O problema é que uma coisa Eu acho tão interessante. Davi ter que ouvir nesse dia de julgamento que matou um homem inocente, que tomou a mulher desse homem. E outra coisa é você colocar um mártir de 10 anos de idade que morreu no tempo do Império Romano, por ter se recusado a dobrar os joelhos a César. Né? Tem um monte de relato de crianças que se recusaram a dizer que César era o Senhor. E disse: não, Jesus é o Senhor. Elas esperam passadas a fio da espada. Uma coisa é o que Deus vai ter a dizer sobre essas crianças, outra coisa é o que Deus vai dizer para Davi, um homem adulto, já consciente, e que depois de tanta luz que recebeu, matou uma pessoa inocente. Então o julgamento tem que acontecer. Davi não vai ser condenado. Ele se arrependeu do que fez. Mas todas as obras haverão de ser pesadas. Isso não significa que você vai ter uma espécie de hierarquia moral no reino de Deus. Se houver uma hierarquia no reino de Deus, o que eu acredito que haverá, tem que haver, a gente não vai enxergar aquele que se encontra acima de nós com algum tipo de inveja ou de ciúme. A pessoa que estará acima de nós, ela será tão excelente que isso nos alegrará, isso nos encherá de paz. Então, se nós, naquele dia, uma pessoa simplesmente excelente, nós vamos nos encantar com ela. Então, esse vai ser o tipo de relação que nós teremos no reino de Deus diante do fato de que cada obra de cada pessoa será pesada. Mesmo aquele que foi irmão na fé ou irmã da fé e que errou, ele não será visto como inferior, sabe? Porque Jesus o amou, Deus o alcançou. E isso para nós vai ser o que importa. Contudo, nós vamos ter consciência do que cada um fez no tempo que passou por esse mundo. Tem que haver. Porque senão nada faz sentido. Por que a gente vai acumular? Por que a Bíblia fala em galardão? Por que a Bíblia fala em você se esforçar, se exercitar, se disciplinar? Sabe? Ajudar os pobres, pregar o evangelho, lhe dar outra face, caminhar a segunda milha, por quê? Né? Então, você tem essa conotação na Bíblia de uma espécie de competição. Todos estão na guerra, todos estão na corrida, sabe? E uns, nesse sentido, levam mais a sério do que outros, mas nem por isso deixam de ser irmãos na fé. Tem muita gente salva e matura, muita gente salva carnal, muita gente salva tola, sabe? Muita gente boa fez muita burrice, sabe? Muito pastor bom ensinou o que não deveria e só foi se arrepender no final da vida. Isso eu estudei nos meus anos de teologia reformada. É impressionante o relato de pastores que colocaram no seu diário que se arrependeram de ensinos destrutivos que predominaram no seu púlpito, na sua igreja, durante anos. E que esfriou a igreja, que esfriou a comunhão deles com Deus e que eles só foram tomar consciência de si, cair em si, 10, 15 anos depois. As chamadas seitas ou vertentes teológicas nocivas que ocorreram ao longo dos anos fez com que muita gente boa se desviasse. Isso acontece até hoje. Por exemplo, quanto pastor bom hoje deve estar enfatizando demais a teologia da prosperidade, prometendo, perdão, gente, que tentaram